Se você tem diabetes, pré-diabetes ou convive com alguém que luta todos os dias para manter o açúcar no sangue sob controle, existe uma semente simples e barata que merece a sua atenção. Ela está presente em praticamente qualquer supermercado, muita gente já ouviu falar dela, mas poucas pessoas entendem por que ela vem sendo estudada quando o assunto é glicemia, resistência à insulina e saúde metabólica. E talvez o mais curioso seja justamente isso. Não estamos falando de um produto caro, de uma fórmula milagrosa ou de alguma descoberta secreta. Estamos falando de um alimento comum, acessível e que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Mas existe um detalhe importante: a forma como você consome essa semente pode fazer diferença. E é justamente aí que muita gente se confunde. Eu sou Gildo Rocha e ao longo deste vídeo vou explicar o que sabemos sobre essa semente, por que suas fibras e outros componentes despertam tanto interesse, como incluí-la na alimentação e quais cuidados precisam ser considerados, principalmente por quem já utiliza medicamentos para controlar a glicose. E antes de continuar, se você gosta de conteúdo simples e objetivos sobre alimentação e saúde, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que também podem aproveitar essas informações. Agora imagine uma situação bastante comum. Uma pessoa descobre que a glicemia está elevada, começa a tomar os medicamentos prescritos, tenta reduzir o açúcar, corta alguns alimentos, mas os exames continuam preocupando. Então surge aquela pergunta: o que mais pode ser feito? A primeira coisa que precisamos entender é que nenhum alimento isolado cura diabetes e nenhum deles deve substituir o tratamento indicado pelo médico. Mas a alimentação pode participar do controle da glicemia e alguns alimentos possuem características particularmente interessantes nesse contexto. E a semente sobre a qual estamos falando hoje é uma delas. Para entender o motivo, primeiro precisamos compreender o que acontece quando você come. Depois de uma refeição, especialmente quando ela contém muitos carboidratos refinados, parte desses carboidratos é transformada em glicose. Essa glicose chega à corrente sanguínea e o organismo precisa utilizar a insulina para ajudar a transportá-la para dentro das células, onde poderá ser usada como energia. O problema aparece quando esse sistema começa a perder eficiência. Na resistência à insulina, as células passam a responder menos ao sinal desse hormônio. É como se a insulina tivesse a chave, mas a fechadura estivesse ficando cada vez mais difícil de abrir. O organismo tenta compensar. O pâncreas pode precisar produzir mais insulina para conseguir realizar o mesmo trabalho e, ao longo do tempo, manter a glicemia dentro da faixa desejada pode se tornar mais difícil. É por isso que controlar apenas o açúcar que você coloca no café não resolve todo o molho da questão. A composição completa das refeições importa. Pense em 2 pratos. No primeiro existem alimentos refinados, pobres em fibras e rapidamente digeridos. No segundo existem alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras adequadas. Mesmo que ambos contenham carboidratos, a resposta do organismo pode ser diferente, porque a velocidade da digestão e da absorção também influencia a elevação da glicose depois da refeição. E é exatamente nesse ponto que entra a nossa semente. Estou falando da linhaça. Dourada ou marrom, a linhaça é uma pequena semente que reúne fibras, gorduras insaturadas e compostos vegetais chamados lignanas. E entre essas características, uma das mais interessantes para quem precisa prestar atenção à glicemia é justamente sua quantidade de fibras. Quando entram em contato com líquidos no sistema digestivo, as fibras solúveis ajudam a formar uma espécie de material viscoso. Imagine uma avenida movimentada. Os carboidratos da refeição são como carros tentando entrar nessa avenida. Quando muitos chegam rapidamente, o trânsito aumenta de uma vez. Algo semelhante pode acontecer com a glicose após determinados alimentos. A presença de fibras ajuda a tornar esse processo de digestão e absorção mais gradual. Mas atenção, isso não significa que colocar linhaça em qualquer refeição vai neutralizar açúcar, doces ou farinha refinada. Ela não funciona como uma borracha, capaz de apagar os efeitos de uma alimentação desequilibrada. O benefício está no conjunto. E existe ainda outro detalhe sobre a linhaça que muita gente desconhece.
Você pode comprar um pacote, consumir durante meses e, dependendo da maneira como utiliza essa semente, não aproveitar da mesma forma os nutrientes presentes no seu interior. Isso acontece por causa da própria estrutura da linhaça. A parte externa da semente é resistente. Por isso, quando ela é consumida inteira, algumas sementes podem atravessar o trato gastrointestinal sem serem completamente quebradas. É justamente por esse motivo que a linhaça triturada ou moída costuma ser uma maneira prática de facilitar o aproveitamento dos componentes presentes dentro da semente. Só que no momento em que você tritura esta linhaça, aparece outro problema que quase ninguém considera. As gorduras presentes nela ficam muito mais expostas ao ar, à luz e ao calor. Ou seja, triturar é apenas metade da história. Você também precisa saber como conservar. E quando entendemos esses pequenos detalhes, fica muito mais fácil perceber por que duas pessoas podem consumir exatamente o mesmo alimento e utilizá-lo de maneiras completamente diferentes. E ainda existe uma questão fundamental para quem tem diabetes. Se você utiliza insulina ou medicamentos que reduzem a glicose, mudanças relevantes na alimentação precisam ser acompanhadas com atenção. Nunca reduza, aumente ou abandone medicamentos por conta própria. O acompanhamento médico e a medição da glicemia continuam sendo fundamentais. A linhaça pode ser um alimento interessante dentro de uma estratégia alimentar adequada, mas o resultado não depende de uma colher milagrosa, depende de como ela é utilizada e principalmente do restante da alimentação. E é justamente aí que estão os erros mais comuns. O primeiro erro é consumir a linhaça sempre inteira e acreditar que o organismo necessariamente vai aproveitar tudo o que existe dentro dela. Como eu expliquei, a casca da semente é resistente e parte dela pode atravessar o sistema digestivo sem ser completamente rompida. Por isso, quando o objetivo é aproveitar melhor seus componentes, a linhaça triturada ou moída costuma ser uma opção mais interessante. Mas existe um cuidado importante. Depois que você tritura a linhaça, as gorduras presentes no interior da semente ficam mais expostas ao oxigênio, à luz e ao calor. Então não adianta triturar uma quantidade enorme e deixar durante meses em um recipiente aberto no armário. Uma alternativa prática é triturar pequenas quantidades, armazenar em um recipiente bem fechado e manter sob refrigeração. Dessa forma, você facilita o consumo diário sem precisar preparar tudo novamente a cada refeição. E chegamos ao segundo erro: acreditar que quanto mais linhaça você consumir, melhor será o resultado. Não funciona assim. A linhaça é rica em fibras e aumentar rapidamente a quantidade de fibras na alimentação pode provocar gases, distensão abdominal e desconforto intestinal em algumas pessoas. Quem praticamente não consome fibras e decide colocar grandes quantidades de linhaça na alimentação de um dia para o outro, pode acabar desistindo justamente por causa desse desconforto. O caminho mais sensato é começar com pequenas quantidades e observar como o organismo responde. E existe outro detalhe que não pode ser esquecido: fibras precisam vir acompanhadas de uma hidratação adequada. Agora preste atenção porque chegamos a um ponto muito importante. Muita gente pergunta: qual é o melhor horário para consumir linhaça? De manhã, antes do almoço, à noite? Mais importante do que procurar um horário mágico é entender como encaixá-la de maneira consistente dentro de uma alimentação equilibrada. Ela pode ser adicionada ao iogurte natural sem açúcar, por exemplo, ou fazer parte de outras preparações adequadas à sua alimentação. Mas não caia em uma armadilha muito comum. A pessoa descobre que a linhaça contém fibras e pensa: então posso colocar linhaça em qualquer alimento e ele automaticamente ficará saudável. Não. Imagine alguém preparando um copo enorme de suco de frutas e adicionando uma colher de linhaça. A presença da linhaça não faz desaparecer os carboidratos daquela bebida. Dependendo da fruta, da quantidade utilizada e do restante da alimentação, aquele suco ainda pode fornecer uma quantidade considerável de açúcar rapidamente disponível. Esse raciocínio vale para qualquer alimento.
Adicionar uma semente saudável a uma refeição desequilibrada não transforma automaticamente essa refeição em uma boa escolha para quem precisa controlar a glicemia. Por isso eu quero que você guarde uma frase. Não pense apenas no ingrediente, pense na refeição inteira. Existe ainda outro componente da linhaça que merece atenção: o ácido alfa-linolênico, conhecido como ALA, um tipo de ômega 3 de origem vegetal. Além dele, temos as lignanas, compostos vegetais com propriedades antioxidantes, que são estudados por diferentes possíveis efeitos no organismo. É justamente a combinação entre fibras, gorduras insaturadas e esses compostos vegetais que torna a linhaça nutricionalmente interessante. Mas cuidado com uma interpretação perigosa. Isso não significa que a linhaça faça o mesmo trabalho de um medicamento para diabetes. Medicamentos possuem mecanismos específicos, doses estudadas e indicações médicas. A linhaça é um alimento e deve ser entendida dessa maneira. Ela pode participar de um padrão alimentar saudável. Não deve ser tratada como substituta da metformina, da insulina ou de qualquer outro medicamento prescrito. E para quem já utiliza medicamentos que diminuem a glicemia, existe um motivo ainda maior para acompanhar os números. Se você começa a modificar na alimentação, perde peso, aumenta sua atividade física ou faz outras mudanças importantes no estilo de vida, sua glicemia pode mudar. Quem utiliza insulina ou determinados medicamentos precisa conversar com o profissional responsável pelo tratamento para avaliar essas mudanças com segurança. Nunca ajuste a dose sozinho porque viu a glicemia melhorar. Agora existe uma estratégia simples que pode ajudar muito mais do que procurar alimentos milagrosos. Observar a própria resposta do organismo. Duas pessoas podem comer exatamente a mesma refeição e apresentar respostas glicêmicas diferentes. Por isso, quem já recebeu orientação para medir a glicose pode registrar os valores conforme a recomendação do profissional de saúde e observar quais refeições costumam produzir alterações maiores. Isso transforma-se alimentação em informação. Você começa a perceber que determinado café da manhã funciona melhor para você, enquanto o outro provoca uma elevação maior. Percebe que uma refeição com mais fibras e proteínas pode produzir uma resposta diferente de outra baseada principalmente em carboidratos refinados. E então a linhaça deixa de ser uma promessa milagrosa e passa a ocupar o lugar correto, o de uma ferramenta alimentar dentro de uma estratégia muito maior. Só que existe uma combinação bastante popular envolvendo linhaça que exige atenção especial, principalmente entre pessoas com diabetes. É aquela receita que parece extremamente saudável porque reúne frutas, sementes e outros ingredientes naturais, mas que, dependendo da forma de preparo e das quantidades utilizadas, pode acabar fornecendo muito mais carboidrato do que a pessoa imagina. E esse detalhe muda completamente a história. Estou falando principalmente daqueles sucos e vitaminas enormes preparados com várias frutas ao mesmo tempo. Banana, manga, laranja, mel, aveia e depois uma colher de linhaça, para deixar tudo com aparência de saudável. Os ingredientes podem até fazer parte de uma boa alimentação individualmente, mas quando juntamos grandes quantidades em uma única bebida, principalmente triturando as frutas, podemos acabar consumindo muito carboidrato de uma vez. Para quem precisa controlar a glicemia, muitas vezes é mais interessante consumir a fruta inteira, respeitando as quantidades adequadas à sua alimentação. A mastigação, a estrutura natural do alimento e as fibras presentes na fruta inteira fazem diferença. E existe uma combinação muito mais simples para quem gosta de linhaça: utilizá-la triturada junto de um iogurte natural sem açúcar, desde que esse alimento faça parte da sua dieta e você não tenha nenhuma restrição ao consumo de leite e derivados. Outra possibilidade é adicioná-la a preparações com alimentos pouco processados. O importante é não olhar para a linhaça como uma espécie de antídoto, capaz de cancelar tudo aquilo que você comeu. E aqui chegamos a uma diferença fundamental entre utilizar um alimento de forma inteligente e cair em uma promessa de internet.
Se alguém disser que basta consumir linhaça durante alguns dias para normalizar a glicemia, desconfie. Se disser que você pode abandonar seu medicamento porque começou a consumir essa semente, não faça isso. E se prometer um número específico de redução da glicose para todas as pessoas, também tenha cuidado. O organismo humano não funciona dessa maneira. Diabetes é uma condição complexa. Alimentação, atividade física, quantidade e qualidade do sono, peso corporal, genética, medicamentos e outras condições de saúde podem influenciar o controle da glicose. É justamente por isso que uma estratégia eficiente normalmente não depende de uma única mudança gigantesca, mas de várias decisões pequenas repetidas todos os dias. Trocar parte dos alimentos refinados por opções mais ricas em fibras. Consumir proteínas adequadamente. Priorizar alimentos menos processados. Manter-se fisicamente ativo dentro das suas possibilidades. Acompanhar os exames. Tomar corretamente os medicamentos prescritos e construir uma alimentação que você consiga manter. Nesse contexto, a linhaça pode encontrar seu espaço, mas existe um último cuidado que eu considero indispensável. Se você nunca consumiu linhaça e deseja incluí-la regularmente na alimentação, especialmente se tem diabetes, utiliza insulina, medicamentos para glicemia, anticoagulantes ou possui algum problema gastrointestinal, converse com o profissional que acompanha a sua saúde e comece devagar. Não existe prêmio para quem coloca a maior quantidade possível no prato. O organismo precisa se adaptar ao aumento de fibras e algumas pessoas podem apresentar gases, inchaço ou alterações intestinais quando aumentam o consumo rapidamente. Também não esqueça da água. Aumentar bastante o consumo de fibras sem manter uma hidratação adequada pode trazer desconfortos. Agora eu quero voltar à pergunta que provavelmente fez você chegar até este vídeo. Afinal, a linhaça pode ajudar quem tem glicemia elevada? Ela é um alimento rico em fibras e outros nutrientes e pode fazer parte de um padrão alimentar saudável para pessoas que precisam controlar a glicose. Mas o ponto mais importante é entender que estamos falando de uma peça do quebra-cabeça, não do quebra-cabeça inteiro. E talvez essa seja a informação mais valiosa deste vídeo. Não procure um alimento capaz de salvar sua saúde sozinho. Procure construir uma alimentação em que vários alimentos trabalhem a seu favor. Porque não adianta consumir linhaça pela manhã e passar o restante do dia baseado em refrigerantes, doces, farinha refinada e alimentos ultraprocessados. Da mesma forma, não adianta cuidar da alimentação e abandonar o medicamento porque os números começaram a melhorar. O controle precisa ser acompanhado e existe algo poderoso quando você começa a se enxergar dessa maneira. Você deixa de depender de soluções milagrosas e começa a entender as decisões que realmente estão sob o seu controle. Talvez hoje seja trocar uma bebida açucarada por água. Amanhã, aumentar a quantidade de vegetais no prato. Depois, caminhar um pouco mais, caso você tenha condições para isso. Pode ser aprender a observar os rótulos, diminuir alimentos ultraprocessados ou, finalmente, realizar aquele acompanhamento médico que você vem adiando. São pequenas decisões, mas quando repetidas durante semanas, meses e anos, elas podem fazer uma diferença muito maior do que qualquer promessa de resultado imediato. E se você decidir experimentar a linhaça, lembre-se do essencial. Prefira uma forma que permita aproveitar melhor a semente. Conserve corretamente depois de triturada, aumente a quantidade gradualmente, mantenha uma hidratação adequada e observe sempre o conjunto da sua alimentação. Se você monitora a glicemia, continue acompanhando os valores conforme a orientação do profissional de saúde. Os números são muito mais importantes do que qualquer sensação ou promessa encontrada na internet. E jamais altere sua medicação sozinho. Eu sou Gildo Rocha e meu objetivo aqui é mostrar que cuidar da saúde não precisa significar procurar produtos caros ou soluções complicadas. Muitas vezes significa compreender melhor aquilo que já está ao nosso alcance e aprender a utilizar essas ferramentas com responsabilidade. Se esse conteúdo foi útil para você,
Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que precisa controlar melhor o açúcar no sangue. Às vezes, uma informação simples pode ser o começo de uma mudança importante. E me conta nos comentários, você já consumia linhaça? Costuma usar inteira ou triturada? Quero saber como você utiliza essa semente no seu dia a dia. Cuide da sua alimentação, acompanhe sua glicemia e, principalmente, não procure atalhos onde é preciso consistência. Saúde não se constrói com uma decisão perfeita tomada uma única vez. Ela se constrói com pequenas boas decisões repetidas todos os dias. Eu sou Gildo Rocha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.